Oi, oitavo ano, tudo bem? Abram o livro na página 19. Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade disso, hein? Fala a verdade. Nem tanto, né? Acho que não. Mas irei explicar um pouquinho sobre essa matéria aqui, ok? Vamos lá. Tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, é aquele que possui um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos, certo? Desinencial ou oculto, ele é mais conhecido por oculto, certo? Você consegue identificar através da desinência verbal, ou seja, aquela terminação do verbo, certo? Indeterminado que possui algumas regras, vamos vê-las aqui, certo? Então, você não consegue identificar o sujeito, por isso, indeterminado, tá bom? Então, nós temos aí, você pode colocar na terceira pessoa do plural, no exemplo aí, ó, telefonaram para você ontem, né? Ou estão ligando de lá desde ontem. Então, nós temos terceira pessoa do plural. Você consegue indeterminar o sujeito através deste uso. Agora, o segundo caso, né? Verbos intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Aí, no caso, você coloca, né? Você tem o verbo, no caso, esses três tipos aí, e o se, né? O pronome se. Neste caso, se obedecer aí a essa regra de verbo intransitivo, ou transitivo indireto, ou verbo de ligação, mais o se, você terá o se com a denominação de índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Agora, e o verbo transitivo direto, né? Então, o verbo transitivo direto, você utiliza na terceira pessoa do singular, então você tem que usar ele, né, no caso, ou ela. Mais o se. Aí tem um outro nome, seria partícula apassivadora, certo? Por que partícula apassivadora? Desculpa. Porque se você transformar, se você modificar a ordem, né, você vai ter a voz passiva, certo? Então, é só lembrar disso. Vamos a um exemplo. Alugam-se casas. Não é o mesmo que falar casas são alugadas? Quando você coloca casas são alugadas, o verbo está na voz passiva. Entenderam? É um pouco complexo para vocês entenderem em um vídeo somente, porque eu teria que explicar a respeito de vozes verbais, né? No caso, voz passiva. Mas eu acho que deu para clarear um pouquinho, né? Nós temos uma coluna aqui na direita que fala a respeito da ordem direta. E eu tenho colocado bastante isso, né? Nos formulários, às vezes no chat, né? Eu gosto de falar chat, tá, gente? Porque, apesar de ser uma palavra estrangeira, para mim, né, eu gosto de usar assim. Não está errado se você falar de forma, da mesma forma, né, pronunciando como algumas pessoas falam chat, né, não sei. Mas eu prefiro utilizar as palavras do jeito que elas são escritas na língua portuguesa, porque, né, é o meu ofício, né, eu gosto de valorizar a língua nesse aspecto, apesar de que a gente sabe que palavras de origem estrangeira, né, elas têm uma enorme contribuição para a dinâmica da língua. É importante acontecer isso. Mas eu
prefiro dessa forma, né? Valorizar, então, a escrita, né? No caso, o uso na língua portuguesa, ok? Então, vejam bem, está falando aqui a respeito da ordem direta e o que causa, né? Às vezes o autor, ele tem a intenção de valorizar, às vezes, o verbo, então ele coloca o verbo à frente do sujeito, mas nós sabemos que na ordem direta, temos que obedecer, né, a regra do sujeito mais verbo, certo? Se ele coloca antes, se ele troca a posição, ele tem uma intenção. Se esse autor, né, conhecedor da língua, ou mesmo, né, um jornalista, ele tem essa intenção. Fora isso, fica uma coisa assim, não vou falar que está errado, mas não é legal, que atrapalha, né? Atrapalha a compreensão, a clareza, compromete, né, a coesão e a coerência. Então, é melhor seguir essa regra, ok? Então, assim, na página 19 está tudo certo. Eu gostaria de indicar a vocês um autor, Edgar Allan Poe, tá? Aqui na página 24 tem um conto de terror, porque no 8º ano, todos os livros didáticos, a maioria, no caso, eles abordam o conto de terror no início, na introdução, sabe? E, no caso, o Edgar Allan Poe é a indicação, está certo? Vocês podem ler qualquer conto, e são brevíssimos, são contos pequenos, dá para vocês lerem rapidamente, às vezes vão gostar, né? E quem sabe a gente possa conversar sobre estes contos na próxima aula ou no chat também, tá certo? E pretendo falar sobre, retomar a questão dos verbos, né? Então, próximo vídeo que eu farei, que eu pretendo fazer, diz respeito à página 30. Está bom? Está ok? Ô, gente, desculpem-me, por favor, né? Estou meio sem graça com este vídeo, mas espero que vocês possam aproveitar alguma coisa da minha explicação, certo? Eu posso pedir como atividade para vocês fazerem, no caso, página 21, certo? Na página 21, 20 e 21, olha, em homenagem àquele aluno que falou assim, olha, tá pouquinho, né? Como eu faço em sala de aula, eu coloco uma página e falo, que bom, coloca mais, né? Já aconteceu isso, então tá, para este aluno aí que falou isso, páginas 20 e 21, tá ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.